Prezados amigos do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor, hoje ouviremos nosso irmão Edson Palhares, que nos falará sobre os discípulos de Jesus. Na preparação para os apontamentos que o nosso amigo nos trará hoje, o próprio Edson fará uma leitura do livro Vinha de Luz e em seguida uma prece. Em nome de todos os frequentadores do NEFA, agradeço a participação de nosso confrade nos nossos trabalhos de divulgação da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Edson tem realizado várias palestras no NEFA e agora também nos auxilia nessa etapa de trabalho virtual. Jesus continue nos auxiliando neste trabalho de divulgação do Espiritismo. Olá, como vai? Tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para realizarmos um estudo, uma reflexão sobre o Evangelho de Jesus, nosso mestre querido. Eu gostaria muito de agradecer a oportunidade que o NEFA está me dando de realizar esse trabalho. Eu irei iniciar esse nosso trabalho com a leitura do livro Vinha de Luz, lição número 25, de Emmanuel. Em seguida, eu vou fazer a prece de abertura e logo após iremos nos adentrar propriamente no estudo de hoje. O título da leitura 25 diz o seguinte: apliquemo-nos. E antes de entrar propriamente na explicação, nas colocações de Emmanuel, ele faz uma colocação aqui de Paulo. Paulo disse o seguinte, entre aspas, e os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. Carta Tito, 3,14. E Emmanuel começa da seguinte forma: é preciso crer na bondade, todavia é indispensável movimentarmos-nos com ela no serviço de elevação. É necessário guardar a fé, contudo, se não a testemunharmos nos trabalhos de cada dia, permaneceremos na velha superfície do palavrório. Claro que todos devemos aprender o caminho da iluminação. Entretanto, se nos não dispormos a palmilhá-lo, não passaremos de atitudes verbalistas. Há no Espiritismo cristãos palpitantes problemas para os discípulos de todas as situações. É muito importante o conhecimento do bem, mas que não esqueçamos as boas obras. É justo se nos, diante da esperança, diante do futuro à frente da sublimidade de outros mundos em glorioso porvir, mas não olvidemos os pequeninos deveres da hora que passa. De outro modo, seríamos legiões de servidores incapazes de trabalhar belas figuras na vitrine das ideias, sem qualquer valor na vida prática. A natureza costuma apresentar lindas árvores que se cobrem de flores e jamais frutificam. O céu, por vezes, mostra nuvens que prometem chuva e se desfazem sem qualquer benefício à terra sedenta. As escolas religiosas, igualmente, revelam um grande número de demonstrações dessa ordem. São os crentes promissores e infrutuosos que a todos iludem pelo aspecto brilhante. Dia virá, porém, no qual se certificarão de que é sempre melhor fazer para ensinar depois que ensinar sempre sem fazer nunca. Pois bem, convido a todos a elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso mestre por excelência, e vamos rogar a ele e a sua legião de assessores, de espíritos luminosos, que possam vir de encontro a nós, para que possamos fazer hoje, agora, uma reflexão sobre os seus ensinamentos, sobre a sua mensagem. Enfim, mestre, contamos com a sua ajuda e de nosso Pai Celestial. Que assim
vamos iniciar o nosso trabalho, que tem como título Os Discípulos. Foi tirado do livro Boa Nova, esse livro maravilhoso que está aqui, lição número 5, psicografado pelo Espírito Humberto de Campos. O que nós vamos fazer? Nesse estudo nós vamos definir o que vem a ser discípulo e apóstolo, porque tem uma confusão aí entre esses dois termos. Vamos também caracterizar o verdadeiro discípulo. Eu selecionei, particularmente, 10 características, 10 qualidades importantíssimas para uma pessoa ser um bom discípulo. Evidentemente que não são só essas, são muitas outras, são outras mais. Mas nós vamos nos ater a essas 10 qualidades inicialmente. Pois bem, olha só, qual é o significado das palavras discípulo e apóstolo? Porque a gente ouve falar no Evangelho, ora vem discípulo, ora vem apóstolo, né? E também nas obras, na Bíblia, ou mesmo nas obras espíritas, tem hora que está uma conotação de espírito, outra de apóstolo. Qual a diferença entre elas? Olha só. A palavra discípulo vem do grego, mátetes, e significa seguidor ou aprendiz, aquele que aprende, né? Que segue, que é o aprendiz mesmo. Já a palavra apóstolo vem do grego apóstolos, que deriva do verbo apostelin, e significa enviar, remeter. Logo, a palavra apóstolo significa enviado, agente, mensageiro, ou alguém que é enviado, aquele que é enviado para levar uma mensagem, né? No caso aqui, a mensagem da Boa Nova. Durante o ministério de Jesus, os 12 apóstolos eram chamados de discípulos. Mesmo em algumas ocasiões, no ministério terreno de Jesus, o termo apóstolo também foi utilizado, né, para se referir sempre aos 12 apóstolos escolhidos por Jesus. Vou mostrar para vocês aqui quais eram, com base no texto do Evangelho de Jesus, os discípulos. Olha só. Primeiro, o discípulo André, né, o primeiro a ser escolhido, mais velho, irmão de Pedro. Depois vem Simão, é o segundo escolhido, né? É um pescador, era bruto, bravo, famoso, né? Felipe era um perfil organizador, intendente do grupo. Tiago, filho de Zebedeu, é um perfil idealizador. João, irmão de Pedro, comunicador e sensível. Bartolomeu, comunicador e divertido. Tomé, também chamado de Dídimo, detalhista e analítico. Mateus, também chamado de Levi, publicano, generoso e afável. Tiago, filho de Alfeu, gêmeo de Judas Tadeu, sensível e simples. Judas, também chamado de Lebeu ou Judas Tadeu, era sensível e simples também. Simão, era um zelote, né? Seito zelotes. Era uma pessoa, um cara revolucionário, radical, impossível e muito prático. E finalmente o Judas Iscariotes, que era aquele responsável pelas finanças. Era um idealista, um idealizador, uma pessoa muito prática. Correto? Pois bem, eu pesquisei aqui 4 referências de autores diversos que definem quem que é o discípulo de Jesus. O primeiro que está no livro, né, do Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel. A definição é a seguinte: o discípulo do Evangelho é alguém que foi admitido à presença do Divino Mestre para servir. Essa é a primeira definição. A segunda definição foi feita no livro A Porta do Antigo Egito, capítulo 73, pelo Valdomiro Laurez, né? Ele disse o seguinte: o discípulo sincero, porém, é o trabalhador devotado que atinge a luz do Senhor, não em benefício de Jesus, mas, sobretudo, em favor de si mesmo. Ou seja, aquilo que a gente sempre fala, né? Nós trabalhamos para Jesus, mas trabalhamos para nós mesmos primeiro. A outra colocação está no EAD, no Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Tem uma colocação lá que diz o seguinte: Jesus afirma que os seus discípulos são o sal da terra, porque ao vivenciarem a mensagem cristã em sua plenitude, conseguem dar sabor à vida, temperando-a com os valores das virtudes morais. Muito bonito isso. Finalmente, uma colocação que eu vi do Aloysio Elias, né, um palestrante lá de Uberaba,
ele fez a seguinte colocação. O discípulo se caracteriza quando a mensagem de Jesus, ao chegar no seu coração, mais do que te comover e encantar, te transforma, te torna perfeito. Não te torna perfeito, pois a perfeição é um processo, mas te melhora. Certo? Esse que eu achei interessante. Pois bem, quais devem então ser as atitudes, a postura ou as características do verdadeiro discípulo de Jesus? Como eu disse agora há pouco, eu elenquei 10 posturas, características ou atitudes do verdadeiro discípulo. Vamos ver uma por uma, depois tem um comentário, depois eu vou fazer a colocação, vou inserir a colocação que Jesus falou, que está nesse livro aqui, nessa lição. Olha só. Lealdade. Será que somos leais ao Evangelho de Jesus? Não Jesus, mas o Evangelho de Jesus. Na verdade, ao Evangelho, que é uma lei universal. Jesus colocou a lealdade ao Pai acima de todas as suas motivações. E assim foi mais fácil cumprir sua missão. Seu propósito era fazer a vontade do Pai. Ele não veio construir a sua própria reputação, ele já tinha reputação, mas se servir a uma causa, a causa do bem. A lealdade é uma virtude absolutamente necessária para quem quer ser um verdadeiro discípulo. Uma virtude absolutamente necessária. Não dá para não ser leal. Né? Não tem jeito. Ou você é, ou você não é. Se buscarmos a sublimação com Cristo, ouçamos os ensinamentos divinos. Para sermos discípulos dele, é necessário nos disponhamos com firmeza a conduzir a cruz de nossos testemunhos, de assimilação do bem, acompanhando-lhe os passos com lealdade. Com essas aquisições, somente que atingiremos a verdadeira comunhão com o Divino Mestre. Então nós temos que pegar a nossa cruz, né, dos nossos testemunhos. O que são as cruzes? São os testemunhos que nós precisamos dar continuamente, todos os dias, dos ensinamentos de Jesus. E tem uma colocação de Jesus que diz o seguinte: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Ou nós somos do bem ou não somos. Ou nós acreditamos, somos leais aos ensinamentos, aos mandamentos divinos, ou não somos. Não dá para ser mais ou menos bom, mais ou menos honesto, mais ou menos digno. Essas colocações estão em Lucas, capítulo 16, versículo 13. Vamos à próxima. Conversão. O que nós podemos entender por conversão? Olha só. Ser discípulo de Jesus exige um compromisso sério com ele. Isso implica numa obediência absoluta aos ensinamentos de Jesus. Obediência absoluta, não é relativa, não. Para ser obediente é preciso se transformar, mudar. Só se converte integralmente aquele que se transforma. A conversão é uma postura firme e determinada de um discípulo verdadeiro. Tem que ter opinião. O processo de transformação traz e exige sacrifícios e conflitos íntimos muito dolorosos. Eu estou colocando como exemplo aqui Saulo, que depois foi Paulo, São Francisco de Assis, Chico, etc. Todos esses exemplos, esses espíritos, eles fizeram a conversão numa obediência absoluta dos ensinos de Jesus. Né? E esse processo de transformações que eles vivenciaram trouxeram-lhes, na época, muito sofrimento, muito sacrifício. Então tem que fazer o bom combate. O que Jesus diz para nós? Amados, não tomareis o caminho largo por onde anda toda a gente, levada pelos interesses fáceis e inferiores. Buscareis a estrada escabrosa e estreita dos sacrifícios pelo bem de todos. E diante em busca das ovelhas perdidas das casas de nosso Pai, que se encontram em aflição e voluntariamente desterradas de seu divino amor. Reuni convosco todos
os que se encontram de coração angustiado, e dizei-lhes de minha parte que é chegado o reino de Deus. Então Jesus incita, convida os seus discípulos, seus apóstolos, a irem buscar nas estradas escabrosas aqueles que estão sofrendo, para que eles possam se converter. E essa conversão, como eu disse antes, é uma atitude absolutamente sincera e verdadeira dentro dos ensinamentos de Jesus. A outra característica, simplicidade. Então, o verdadeiro discípulo, o apóstolo, tem que ser simples. Vamos entender isso aí, olha só. O discípulo de Jesus não precisa se mostrar ou se apresentar como tal. Não, ele não precisa fazer média, ele não precisa se enfeitar, nada disso. Sua maneira de ser, suas palavras atestam sua simplicidade e sua grandeza. Nenhuma historização de sua competência é necessária. Ele é simples, sucinto, objetivo e claro no seu falar. Não se exalta ou faz estardalhaço para mostrar. São características da simplicidade. Ser sucinto, objetivo, claro. Não enfeitar. Certo? E o que disse Jesus a respeito disso? Olha só. Não exibais ouro nem prata em vossas vestimentas, porque o reino dos céus reserva os mais belos tesouros para os simples. Não ajunteis o supérfluo em alforjes, túnicas ou apercatas para o caminho, porque digno é o operário do seu sustento. Em verdade vos digo que dia virá em que menos rigor haverá para os grandes pecadores do que para quantos procuram a Deus com os lábios da falsa crença, sem sinceridade no coração. Por essa razão que vos envio como ovelhas ao antro dos lobos, recomendando-vos a simplicidade das pombas e a prudência das serpentes. Lindas palavras, lindas palavras. Então, essa é a mensagem de Jesus para os simples, como nós devemos proceder quando formos convidados, incitados a dar o testemunho do seu evangelho. Usarmos de simplicidade. Não precisamos colocar uma roupa glamurosa, chique, né? Nada disso. Vamos com simplicidade. Então, o verdadeiro espírita, ele deve se apresentar sempre com simplicidade. Próxima, obediência. Obediência. Será que temos sido obedientes perante os ensinamentos, as diretrizes divinas? Vamos entender isso aí. O entendimento da relação do discípulo com o mestre naturalmente criará em nós um respeito profundo pela vontade do Senhor. Ao invés de tentar justificar a sua própria vontade, o seguidor de Jesus se limita às coisas que Deus permite. Isso demonstra humildade. A obediência é uma característica de um discípulo humilde. Diz o ditado, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Quem pode nos dizer o que temos que fazer é Jesus. São as leis divinas. E nós precisamos ter juízo para obedecer. E ao obedecermos, estaremos demonstrando humildade. Certo? E o que Jesus disse? Se tendes de sofrer, considerai que também eu vim à terra para dar o testemunho. E não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o Senhor. Se o adversário da luz vai reunir contra mim as tentações e as zombarias, o ridículo e a crueldade, que não fará aos meus discípulos? Ou seja, que eu não vou fazer com vocês? Trabalhai pelo reino de Deus e não temais os que matam o corpo, mas não podem aniquilar a alma. Temei antes os sentimentos malignos que mergulham o corpo e a alma no inferno da consciência. Eu gostei dessa última frase, né? Temei antes os sentimentos malignos. Por quê? Porque são os sentimentos que nos motivam. São os sentimentos que nos fazem fazer as coisas boas ou as coisas ruins. E no caso aqui dos sentimentos malignos, eles é que irão nos mergulhar no inferno da nossa consciência. E para nós sairmos
desse inferno? Vai demorar, vamos sofrer, teremos que fazer muitos sacrifícios. Então, obediência sempre às leis divinas. Cooperação. Cooperação. Vamos cooperar com Jesus? Então vamos lá, olha só. Jesus quer a unidade de seus discípulos. Essa cooperação não vem por estruturas e regras humanas, e sim por amor a Deus. Então não temos que fazer porque somos obrigados, porque alguém disse que é assim, que tem que ser feito, ou coisa parecida. Nós temos que fazer porque nós sentimos que é dessa maneira que tem que ser feito. Ele confia na sua própria palavra para criar a unidade que ele quer. Se cada discípulo continua se aproximando do Senhor, naturalmente estará se unindo cada vez mais aos outros discípulos verdadeiros. Ou seja, quanto mais cooperação tivermos com os nossos semelhantes, quanto mais cooperação tivermos com os nossos colegas da doutrina espírita, principalmente, mais estaremos nos aproximando de sermos verdadeiros discípulos. O que Jesus falou? Olha só. Jesus chamou os 12 apóstolos e começou a enviá-los 2 a 2, dizendo: em qualquer cidade ou aldeia onde entrardes, buscai sempre quem deseja aí os bens do céu, com sinceridade e devotamento a Deus, e reparti as bênçãos do Evangelho com os que sejam dignos, até que vos retireis. Acautelai-vos, pois, dos homens, nossos irmãos, porque sereis entregues aos seus tribunais, e sereis açoitados nos seus templos suntuosos, de onde está exilada a ideia de Deus. Sereis conduzidos como réus à presença de governadores e reis, de tiranos e descrentes, a fim de testemunhardes a minha causa. Então, nesse processo de cooperação, nós seremos muitas vezes chamados, né? Seremos cobrados, porque ele diz: acautelai-vos, pois, dos homens, seus irmãos, nossos irmãos, porque esses homens irão te entregar, irão te cobrar, irão te conduzir como réus. Então, quanto mais cooperação nós demonstrarmos no trabalho na seara de Jesus, mais perto desse entendimento, dessa verdade nós estaremos. Próxima característica, perseverança. Perseverar. Temos que perseverar sempre, certo? Sempre. Vamos lá. Essa característica é de suma importância para o discípulo. O discípulo de Jesus deve produzir frutos, para tanto há que insistir na palavra do Evangelho. Pelo fato que aceita a palavra de bom e reto coração e desenvolve a sua fé com perseverança, ele se torna frutífero. Produzimos fruto quando obedecemos ao nosso Senhor. Progredimos com perseverança. Então, olha só, a gente só vai lograr êxito se a gente perseverar. Não tem jeito. Nós não teremos sucesso de imediato, logo no início. Há que se lutar muito, há que se insistir várias vezes para que possamos ter êxito. Né? Então ele está dizendo lá, pelo fato de a gente aceitar a palavra, isso não quer dizer muita coisa. Né? O mais importante não é só aceitar a palavra de bom e reto coração. É necessário perseverar. E só na perseverança que nós vamos colher os frutos. E o que Jesus disse? Olha só, Jesus, o que ele recomendou? Nesses dias de sombra em que se lutará no mundo por meu nome, o irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai, os filhos, espalhando-se nos caminhos o rastro sinistro dos lobos da iniquidade. Os que me seguirem serão desprezados e odiados por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando, pois, fordes perseguidos numa cidade, transportai-vos para outra, porque em verdade vos afirmo que jamais estarei nos caminhos humanos sem que vos acompanhe o meu pensamento. Jesus pediu para a gente perseverar. Mas se a gente perceber que aquele solo ainda é infrutífero,
árido, que não dá para nascer nenhuma florzinha, nenhuma mudinha de nada, não tem nenhum problema, certo? Vamos sair, vamos nos transportar para outro lugar, certo? Para tentar nesse outro lugar plantar essa plantinha. Porque Jesus, como disse ali, ele disse, jamais estarei nos caminhos humanos sem que vos acompanhe meu pensamento. Então, independente de onde estivermos, ele estará conosco enquanto nós estivermos levando a sua mensagem. Crescimento. O discípulo precisa crescer, precisa melhorar, sempre. O discípulo de Jesus trabalha incessantemente pelo seu crescimento espiritual à custa de sacrifícios de sua vontade e desejos. Está vendo? Então nós temos que sacrificar as nossas vontades, nosso desejo. E quanto é difícil isso? E quanto é difícil? Não vou dizer impossível, mas não é fácil. Seu melhoramento se faz nos esforços que diariamente abraça obstinadamente para atingir patamares maiores de espiritualidade e de iluminação. Ele procura matar todo dia e suas iniquidades e defeitos em prol desse crescimento. Tem uma colocação de Kardec, que está na codificação, que ele diz que ele define o verdadeiro espírita, que todos nós já sabemos, eu vou repetir aqui. A pergunta é a seguinte: como se reconhece o verdadeiro espírita? O verdadeiro espírita se reconhece pelos esforços que faz diariamente, continuamente, em se melhorar, em conter as suas más tendências. Porque o que não falta em nós são más tendências. E o que Jesus disse? Trabalhai pelo reino de Deus e não temais os que matam o corpo, mas não podem aniquilar a alma. Temei antes os sentimentos malignos que mergulham o corpo e a alma no inferno da consciência. Não se vendem 2 passarinhos por um centil? Entretanto, nenhum deles cai dos seus ninhos sem a vontade do nosso Pai. Até mesmo os cabelos de vossas cabeças estão contados. Também não penetrareis nos centros de discussões estéreis, à moda dos samaritanos, nos das contentas que nada aproveitam às edificações do verdadeiro reino dos corações com sincero esforço. Olha só, a pessoa que cresce, que amadurece, que aprende, ele não bate boca. Então ele está dizendo lá, ó, a mensagem de Jesus é muito clara, certo? Não se atenha a discussões infrutíferas, a tentar convencer ninguém. Eu costumo dizer que o Espiritismo veio para todos, para toda a humanidade, mas nem todos têm ainda maturidade para entendê-lo. Então não adianta tentar convencer ninguém. E nem é essa a nossa função. A doutrina espírita não se mede pela quantidade, mas pela qualidade dos seus adeptos. Compaixão. Oh, palavra bonita, muito linda. Compaixão. O que temos a dizer sobre compaixão? A obra de Jesus na Terra foi eivada, cheia de compaixão extrema. Todos os seus atos, inclusive a sua encarnação, foi um gesto de extrema misericórdia por todos nós. Seu exemplo diário e constante foi de socorrer todos os miseráveis de espírito e de corpo com suas mazelas. Esta lição, dentre outras, foi a mais praticada, a mais exemplificada. Foi um ato de amor extremíssimo por nós. Se nós recorrermos à vida de Jesus, o que basicamente ele fez toda a vida? Todo o tempo. Socorreu, ajudou e teve compaixão de todos aqueles que o procuraram. Mesmo aqueles que não mereciam. Mas ele não julgou. Ele simplesmente ajudou. Simplesmente socorreu. E o que ele disse? Olha só. Trabalhar em curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os que estão mortos nas sombras do crime ou das desilusões ingratas do mundo. Esclarecei todos os espíritos que se encontram em trevas, dando de graça o que de graça vos é concedido. Quando penetrardes em alguma casa, saudai-a com amor. Se essa casa merecer as bênçãos de vossa dedicação, desça sobre ela a vossa paz. Se, porém, não for digna, torne essa mesma paz aos vossos corações. Olha só a mensagem maravilhosa, né?
para a gente ir e fazer o bem, curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar, fazer tudo aquilo que estiver ao nosso alcance. Todos os nossos irmãos que nos procurarem, que forem, se recorrerem a nós, pedindo a nossa ajuda, que nós tenhamos um tempo, pelo menos um ouvido para escutá-los. Uma palavra amiga, uma mensagem bonita, um conselho. Isso é um trabalho de compaixão. Isso é uma atitude de compaixão. Confiança. Temos que ter confiança, sempre. Né? O espírita, acima de tudo, é um confiante por excelência. Ele tem que confiar, principalmente o espírita, pelo conhecimento que tem. Ao inspirar confiança em nós, Jesus nos colocou aptos a repetir seus atos. Um mestre sábio sabe que o aprendiz só sairá vitorioso se acreditar piamente na sua capacidade na retaguarda de seu mestre. Ou seja, Jesus sabe que o ensinamento é consistente, o ensinamento é forte. Nós somos capazes, ele mesmo disse, vós sois deuses. Nós somos capazes, então nós temos que acreditar piamente na nossa capacidade e na capacidade dele também. Né? Olha só o que Jesus trouxe para a gente. Todavia, sabeis que acima de tudo está o nosso Pai e que, portanto, é preciso não temer, pois um dia toda a verdade será revelada e todo o bem triunfará. O que vos ensino em particular, difundiu publicamente. Porque o que agora escutais aos ouvidos será objeto de vossas pregações de cima dos telhados. É o que eu estou fazendo agora. Transmitindo a mensagem por cima dos telhados. Mas nos dias dolorosos da humilhação, não vos dê cuidado como a vez de falar, porque minha palavra estará convosco e sereis inspirados quanto ao que houverdes de dizer. Porque não somos nós que falamos. O Espírito amoroso de nosso Pai é que fala em todos nós. Empregai-vos no amor do Evangelho e qualquer de vós que me confessar diante dos homens, eu o confessarei igualmente diante de meu Pai que está nos céus. Então a confiança tem que ser total. Quando nós formos difundir a boa nova, o Evangelho de Jesus, ele tem que brotar aqui, ó, no nosso coração. Do nosso coração ir para o nosso cérebro e fluir pelos nossos lábios. Mas o sentimento tem que vir daqui. Ele tem que estar quente, fervendo de muito amor, de muita compaixão, de muita coisa boa, para que as nossas palavras, né, possam persuadir os corações que estarão nos ouvindo. Tenacidade. Temos que ter tenacidade, que é um pouco parecido com perseverança. Olha só. A seara é imensa. Somente com muito esforço alcançaremos a condição de discípulos dedicados de Jesus. Para tanto, devemos vencer nossas limitações e buscarmos a perfeição. Não se consegue isso de hoje para amanhã. Há que se insistir. Jesus espera de cada um de nós essa tenacidade, essa persistência, essa vontade extremada, que é característica dos discípulos obedientes e aplicados, e que almejam conquistar uma condição nobre e feliz. Então, a tenacidade é uma característica de discípulos aplicados. Só é aplicada, só tem tenacidade aquele que faz de uma forma bem aplicada sempre. Tem que sempre insistir. Nunca desistir. Isso é tenacidade. E quais são as colocações de Jesus que ele recomendou? Se ninguém vos receber, nem desejar ouvir as vossas instruções, retirai-vos, sacudindo o pó de vossos pés. Isto é, sem conservardes nenhum rancor e sem vos contaminardes da alheia iniquidade. Quando, pois, fordes perseguidos numa cidade, transportai-vos para outra, porque em verdade vos afirmo que jamais estareis nos caminhos humanos sem que vos acompanhe o meu pensamento. Essa frase eu já disse ela várias vezes, ela se repete na lição. Então, Jesus sempre enfatizou isso, que ele estará sempre com a gente. Vai acontecer isso? Estarei com vocês. Vai acontecer aquilo? Estarei com vocês. Então, olha só, essa tenacidade aqui, no caso aqui, é para nós, se tivermos algum dissabor, alguma desilusão,
ao falarmos dele, ao falarmos do evangelho dele, ao falarmos da lei de Deus para alguns irmãos, não desanimar, não guardar rancor, não ficar chateado, aborrecido. Partimos para o próximo. Quem sabe o nosso próximo irmão, que esteja mais na frente, esteja em condições de escutar as verdades divinas. Né? Bom, agora eu vou fazer aqui uma colocação, que é o discípulo ante a opinião do mundo, uma colocação de Emmanuel, que eu achei interessantíssima. Olha só, para a gente está quase chegando no final. Olha só, o que Emmanuel nos alertou? Falou o seguinte: quando o homem comum descansa nas vulgaridades e inutilidades da existência terrestre, ninguém lhe examina os passos. Então, quando nós estamos fazendo as coisas comuns da vida, levando a vida do jeito que todo mundo leva, da mesma forma, cometendo os mesmos erros, as mesmas iniquidades, isso passa despercebido. Ninguém examina a gente. Nós somos comuns. Suas atitudes não interessam a quem quer que seja. Todavia, lhe surgindo no coração a erva terra da fé retificadora, sua vida passa a constituir objeto de curiosidade para a multidão. É só a gente mudar um pouquinho de pensamento, começar a dar opiniões um pouco divergentes com relação a certos assuntos, a certas atitudes, as pessoas começam a olhar de lado para nós. Milhares de olhos que o não viram quando desviado na ignorância e na indiferença, seguem-lhe agora os gestos mínimos com acentuada vigilância. Ficam de olho na gente, vigiando. Né? Vigiando por quê? Para ver se o nosso falar corresponde ao nosso agir. O pobre aspirante ao título de discípulo do Senhor ainda não passa de folhagem promissora e já lhe reclamam espigas das obras celestes. Ou seja, a gente começou a aprender, começou a entender, e quando a gente começa a aprender, a entender, a gente começa a falar, já vem a cobrança, achando que a gente pode fazer tudo, que a gente é capaz de suportar tudo. Nós somos seres humanos em processo de aprendizado. Infelizmente, esse aprendizado ele é lento. E a gente não consegue aprender tudo de uma vez. Por isso, né, as pessoas veem o nosso falar e já querem que as nossas atitudes sejam correspondidas. Muitas vezes elas não são. E não tem como ser. Porque nós ainda não amadurecemos. E precisa de um processo de introspecção desses ensinamentos, para que eles possam fluir de nós, através do nosso coração. Muitos aprendizes examinam e voltam para o lodo comum, onde os companheiros não os vejam. Não desanime, persista, insista e lute sempre. E para a gente fechar, né, algumas colocações para a gente encerrar o estudo. Olha só, o discípulo da Boa Nova tem que servir a Deus, servindo a sua obra neste mundo. Ele sabe que se acha a laborar com muito esforço num grande campo, propriedade de seu pai, que observa com carinho e atenta com amor aos seus trabalhos. Ou seja, tudo que nós fazemos aqui, tudo que nós fizermos aqui, está sob os olhos de Deus. Então nós temos que trabalhar e servir sempre, com muito esforço. A vida de cada criatura consciente é um conjunto de deveres para consigo mesma, para com a família, de corações que se agrupam em torno de seus sentimentos e para a humanidade inteira. E não é tão fácil desempenhar todas essas obrigações com aprovação plena das diretrizes evangélicas. Não é fácil. As diretrizes evangélicas, elas são exigentes, elas são fortes. Então, para que a criatura, somos nós, né, possamos desempenhar as nossas tarefas aqui de uma maneira correta, é muito difícil. Mas isso não implica que a gente não deva tentar, que a gente não deva persistir. Sempre, sempre para frente. Imprescindível se faz eliminar as arestas do próprio temperamento, cortar, certo? Garantindo o equilíbrio que nos é particular, contribuir com a eficiência em favor de quantos nos cercam o caminho, dando a cada um
o que lhe pertence e servir à comunidade de cujo quadro fazemos parte. Para sermos discípulos de Jesus, é necessário nos disponhamos com firmeza a conduzir a cruz de nossos testemunhos de assimilação do bem, acompanhando-lhe os passos. Acompanhando-lhe quem? Os passos de Jesus. Então, é imprescindível, né, a gente cortar, aparar essas arestas que eu disse agora há pouco, das nossas más tendências, das nossas más inclinações. Né? E servir a comunidade, servir a todo mundo. Quando diz a comunidade, aqui é todo mundo. Porque nós fazemos parte da comunidade. Então, para que nós possamos ser discípulos de Jesus, nós temos que nos disponibilizarmos bem, sempre, a isso. E eu termino aqui o nosso estudo da tarde de hoje. Eu gostaria agora de fazer a prece final, agradecer mais uma vez a oportunidade que o NEFA me deu e quero rogar ao Pai, inicialmente, e a Jesus, nosso Mestre querido, que continue derramando sobre todos nós, sobre toda a humanidade, principalmente nesse momento tão difícil que estamos passando, com essa pandemia, as suas bênçãos, as suas graças, para que sejamos todos abençoados, eivados desse amor infinito que Ele tem por todos nós. Por esse trabalho, eu agradeço a Jesus e à espiritualidade maior, aos seus amigos, pela intuição, por tudo que me inspirou e que me ajudou. Que assim seja.